Olá pessoal, tudo bem? Há muito tempo em um planeta distante, muito distante, espíritos recalcitrantes estavam atrapalhando a evolução espiritual daquele orbe. Portanto, as altas esferas do poder espiritual irão se reunir e vão decidir o seguinte: esses espíritos não podem ficar aqui nesse nosso planeta, mas têm que ser encaminhados para um outro planeta. Essa história foi contada a primeira vez por Francisco Cândido Xavier em 1939, no seu livro A Caminho da Luz, ditado pelo espírito de Emmanuel. O Chico Xavier vai contar que o planeta de Capela, como o nome está dizendo, é um planeta que está na constelação de Capela, e esse planeta era um planeta muito evoluído do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista científico, mas muitos espíritos eram espíritos espiritualmente atrasados, espíritos grosseiros, espíritos cuja vibração espiritual era uma vibração muito baixa. Então Jesus, que na época ainda nem havia nascido aqui na Terra, era o espírito que seria futuramente chamado Jesus. Jesus era um dos grandes líderes religiosos lá do astral superior, continua sendo ainda. Ele agora está sendo apontado como o comandante de toda a galáxia. Mas voltemos aqui. Então Jesus se reúne com todo o alto comando do mundo astral superior e eles decidem o seguinte: olha, esses espíritos de Capela estão atrapalhando o desenvolvimento espiritual do planeta. Esses espíritos estão atrapalhando esse processo de transição planetária que nós estamos vivendo aqui. E nós temos que mandar esses espíritos para outro lugar. E um planeta que é muito parecido com o nosso é o planeta Terra. Então nós vamos encaminhar esses espíritos para lá. Com isso, nós vamos matar com uma cajadada só 2 coelhos. Esses espíritos espiritualmente atrasados, mas tecnicamente, intelectualmente ou culturalmente muito avançados, esses espíritos, ao se deslocarem lá para a Terra, encarnarem lá na Terra, eles vão dar um upgrade lá no planeta Terra. Enquanto isso, eles vão melhor aprimorando o seu espírito, vão melhor evoluindo, porque a vibração espiritual lá da Terra é uma vibração inferior à nossa. Então esses espíritos vão evoluir lá e vão ajudar no desenvolvimento tecnológico lá do planeta Terra. Dito e feito. Então esses espíritos serão os famosos exilados de Capela. Esses espíritos vão chegar aqui na Terra, vão encarnar aqui nos humanos, e graças a esses espíritos que nós vamos ter uma evolução incrível na matemática, na agricultura, na arquitetura, né? O desenvolvimento da escrita, o surgimento da cultura hindu, da cultura grega, hebraica, celta. Todas esses avanços que nós tivemos aqui no planeta, esses saltos evolutivos, foram dados graças à presença
dos capelinos. Na verdade, os capelinos, eles vão atuar junto com as falanges de Jesus aqui na Terra, formando ali, então, uma dupla poderosa que vai possibilitar o nosso grande desenvolvimento científico, o nosso grande desenvolvimento intelectual dos últimos milênios. O Chico Xavier foi o primeiro espiritualista a trazer o planeta de Capela para suas fabulações religiosas. Depois dele vão surgir muitos outros, alguns bem mais criativos, bem mais exóticos, né? Bem mais surpreendentes. O Geraldo Lemes Neto, o Geraldo Lemos Neto, que era um grande amigo do Chico Xavier, e o Geraldo também é um conferencista, escritor e poderoso médium. O Geraldo, ele vai dizer o seguinte: ele ouviu da boca do próprio Chico Xavier na década de 1980. O Chico Xavier vai contar para ele o seguinte: olha, Geraldinho, vou te contar uma coisa. Eu vim lá do planeta de Capela. Você também veio. Há 7.000 anos, Geraldinho, lá no planeta de Capela, houve uma guerra nuclear. Eu era um almirante lá, comandava um grande navio. E você, Geraldinho, foi meu marinheiro lá. E você sabe quem foi que apertou o botão que deu início à guerra nuclear no planeta de Capela? Foi o doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Isso mesmo, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, o grande espírita brasileiro do século XIX, né? Um dos mentores espirituais do Chico Xavier, e que o Chico Xavier psicografou algumas vezes também. Então, o doutor Bezerra de Menezes era o presidente da nação que desencadeou a guerra nuclear lá em Capela. E o Chico Xavier era um almirante que comandava um grande navio lá em Capela. E Geraldinho, um marinheiro do navio do Chico Xavier. Estavam todos lá em Capela, vivendo essa grande aventura intergaláctica espiritual, né? E veja bem, Chico Xavier, capelino. Geraldinho, capelino. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, capelino. Será que você não é capelino também? Será que você também não veio de Capela? Você, às vezes, quando ouve, quando escuta essas histórias intergalácticas e espirituais, você não se sente, às vezes, tomado por uma tristeza muito grande? Você não se sente algo meio abatido? Você não se sente tomado por uma saudade, uma esperança, e isso vai apertando seu coração ali, te deixando você numa tristeza, numa angústia muito grande, que você sente até uma vontade muito grande de chorar, e às vezes você até chora. Será que isso acontece? Se isso acontece, há uma chance muito grande de você também ser um capelino. Vocês lembram dessas histórias de que o ser humano está sempre esperando o Messias, um Salvador? Quase todas as culturas pregam o mito do Messias, né? Esse Messias que todas as culturas pregam
Na verdade, foi uma promessa original feita por Jesus. Quando ele mandou os capelinos aqui para a terra, ele falou: meus patrícios capelinos, fiquem tranquilos, que um dia eu também irei encarnar lá na terra junto com vocês. Vocês vão me esperar lá que eu irei. As outras pessoas vão vir para a terra porque fizeram uma coisa errada. O Chico Xavier, o Adolfo Bezerra Menezes, o Geraldinho. Então eles vieram para cá para evoluir. E evoluíram muito bem, né? Eles fizeram grandes avanços no plano espiritual. Agora Jesus veio porque precisava cumprir uma promessa. Essa saudade do Éden, essa saudade do paraíso, na verdade não é uma saudade do Éden, do paraíso cristão, paraíso judaico, não é isso. É a saudade do planeta lá de Capela, é a saudade do planeta de Capela, né? Essas histórias que contam que os filhos dos deuses desceram do céu e os anjos e copularam com as mulheres atraentes na terra, gerando, portanto, híbridos. Essas histórias que fazem parte de várias culturas, na verdade, estão relatando essa chegada dos capelinos aqui na Terra, que vieram misturar o seu DNA espiritual com o nosso DNA espiritual aqui também, né? Uma relação biológica, biomolecular, metafísica, né? Quântica ali, tá certo? Então, quer dizer, há dentro das tradições humanas, religiosas, muitas dicas reforçando essa veracidade da vinda dos capelinos, dos exilados de Capela. Pessoal, nunca houve nenhum planeta em Capela. Lá em Capela, no sistema de Capela, só há estrelas, só há estrelas. Duas dessas estrelas são enormes, uma massa enorme, muito maior que a do nosso Sol. Essa massa tão grande dessas estrelas, principalmente de duas delas, as outras são pequenas, elas criam um campo gravitacional tão poderoso que impede a manutenção de qualquer planeta nas suas proximidades. Portanto, lá em Capela, nunca existiu e não há nenhum planeta, apenas sóis. Mas isso trata-se apenas de um detalhe astronômico. Namastê.